Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A alta cozinha pode ser acessível? E disseram-me que este ano Portugal impressionou os inspectores e a seleção tem muitas novidades de restaurantes uma estrela Michelin. Há 8 novos restaurantes com uma estrela Michelin em Portugal, mas estas não são as únicas novidades do Guia Michelin, que desde há 2 anos dedica uma edição especial ao nosso país. Há 35 novos restaurantes recomendados e 5 novos Bib Gourmand, uma distinção que junta alta qualidade a preços razoáveis. Que restaurantes são estes que estão a mexer com o mercado do fine dining em Portugal? Para quem são? Quem está por trás deles? E ainda, é possível experimentar estes restaurantes premiados a preços acessíveis? A resposta curta é sim. A longa deixo-a para a Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador e convidada deste episódio dedicado à alta cozinha. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 27 de fevereiro. Bem-vinda, Maria. Olá, Teresa. Esta semana tivemos a segunda gala dos Guias Michelin, dedicada apenas aos restaurantes portugueses. Quais é que foram as novidades? Começando pelas contas finais, nós temos 35 novos restaurantes recomendados, temos 5 novos Bib Gourmand e temos 8 novas estrelas Michelin. Já vamos explorar essa lista melhor. Começamos então pelas estrelas Michelin. Como é que elas se distribuem pelo país? Numa leitura do mapa, o centro e o norte foram os grandes vencedores. Nós temos um empate, temos 4 novos vencedores em Lisboa e 4 no Porto e arredores. No sul, ficamos pela distinção mais modesta. Não há estrelas novas, mas temos 13 novos espaços recomendados, o que também não é mau. Podemos destacar também aqui o Nelson Marreiros, pelo prémio especial, o prémio de sala do Guia Michelin. Ele trabalha no Ocean, do Vila Vita Park, em Porres, porque isto convém lembrar que um chefe, neste caso, o Hans Neuer, é ele que está ao leme da cozinha, não faz o trabalho todo sozinho, é preciso uma equipa muitíssimo bem afinada para a alta restauração a funcionar, não é? E sobretudo ali na sala. E depois temos também aqui o destaque das 2 estrelas. Nós tínhamos 8 espaços com 2 estrelas Michelin, que mantiveram o seu estatuto, o que é relevante. E claro, continuamos a sonhar com o primeiro 3 estrelas, mas nunca será muito fácil. Agora tivemos, de facto, novidades interessantes nas primeiras estrelas. E uma das novidades é que pela primeira vez em muitos anos uma mulher está à frente de um restaurante em Portugal distinguido com uma estrela. É o caso da Marlene Vieira e do seu Marlene, em Lisboa. É engraçado, porque ela já em 2022, numa entrevista ao Observador, revelava que era esse o seu objetivo. Temos poucas mulheres chefes em Portugal? Não temos. As cozinhas portuguesas estão cheias de mulheres talentosas. Nós temos até casos como o da Maria Alice Marto, em Fátima, com uma história de vida incrível. O seu restaurante foi distinguido em 93. Mas Alice, não é? Exatamente. Mas a Marlene Vieira, de facto, é a primeira grande frontwoman, digamos assim, para usar um anglicismo, a correr e a liderar em pista própria nesta era moderna da alta cozinha. Portanto, eu penso que o destaque é justíssimo. Nos últimos anos, ela estava sempre entre ali os possíveis candidatos à estrela. Ainda não tinha sido, no ano passado faltou ali um bocadinho, mas enfim, foi finalmente desta, e ela confessou-nos mesmo que a sua primeira estrela é um grande peso que tinha às costas e portanto que agora há de estar um pouco mais aliviada. E é inevitável falarmos também do facto de ser uma mulher na cozinha. Sim, sobretudo porque, como a Marlene lembrou na terça-feira à noite, Portugal é de facto o tal país de mulheres cozinheiras, e de mulheres cozinheiras aqui não só nos restaurantes, mas também de muitas mães e avós que marcaram as nossas vidas com os seus cozinhados. Não é? E, portanto, não é fácil acumular estas missões todas. A Marlene nunca escondeu que queria e que quer continuar a triunfar na cozinha, mas também que queria poder ter a sua família e conseguir equilibrar o melhor possível
a exigência da alta restauração com a educação da filha e, portanto, ela admite que adiou durante muitos anos este investimento maior no trabalho para poder dedicar-se à família. E lembra mesmo que nesta área ou em outras é preciso muita coragem para ir deixando os filhos entregues a pessoas que não ela própria, e, portanto, para confiar, para poder delegar, sempre com o coração apertado, provavelmente. E ainda por cima é uma casa estrelada a dela, porque o marido da Marlene é o João Sá, que também conhecemos, e que tem o seu sala com uma estrela, portanto agora temos uma casa completamente estrelada, um pouco mais aliviada e, enfim, eu espero que continue com força para seguir em frente. Vamos ver que caminho seguem os filhos desta família estrelada. A filha, pelo menos, sim. Outra tendência que podemos ver também é o aparecimento de restaurantes vegetarianos nesta lista. Já havia um, do chefe José Avilés, e agora há outro. Sim, temos o Encanto, do José Avilés, foi o primeiro vegetariano a receber uma estrela o ano passado. Aliás, na noite desta terça-feira, o José Avilés recebeu mais uma, neste caso uma estrela verde, pelo cuidado com a sustentabilidade de todo o processo. É um selo também importante nestes últimos anos. Depois, na colheita de 2025, temos o ARC do chefe brasileiro João Ricardo Alves. Ele desenvolve todo um trabalho também longe da proteína, só com vegetais, ali pelo Largo do Rato, portanto também vale a pena confirmarem. E referir que é um dos menus do Oculto, aliás, do chefe Vítor Matos, que também é um dos estrelados e vencedores da noite, é integralmente à base de vegetais, o que também é interessante e, portanto, de alguma forma também se aproxima aqui desta tendência. Ainda sobre as surpresas deste ano, nem tudo foram boas surpresas, não é? Houve um restaurante que perdeu a estrela, o Sem Maneiras, do Lubomir Stanisic. Foi um mau ano para o chefe jugoslavo. Como é que se fica depois desta perder a estrela, não é? Nós diremos que as estrelas valem o que valem, não é? Os próprios chefes são os primeiros a dizerem isso, até porque como nós já referimos, há imensas mesas que não são estreladas, mas que merecem uma visita, é o caso destes recomendados todos. Mas é impossível ignorar que, de facto, o Sem Maneiras perdeu a sua estrela e foi o único este ano. Em 2020, se bem se recordam, nós tivemos um ano de pandemia, um ano duríssimo para todos, incluindo a restauração. O chefe teve um ano particularmente conturbado, ele vinha de manifestações, uma greve de fome, tinha trocado um canal por outro, teve problemas com o Ministério Público e mesmo assim em dezembro desse ano estava a conquistar o famoso astro, que também é curioso, não é? Nós acabámos por depois embrulhar aquela história toda e contá-la, porque foi de facto um ano muito atípico, mas que na altura terminou bem, este não tanto. O chefe já reagiu, entretanto? Sim, nós conseguimos falar com ele, ter algum feedback depois desta perda. O Lubomir lembra que os tempos têm sido particularmente difíceis para a restauração nacional. Depois da pandemia continua ainda a sentir-se. E que esta é uma notícia menos boa, mas na verdade no meio de outras bem piores, como é o fecho de muitos restaurantes que se tem sentido em alguns casos, sobretudo os de gestão independente, aqueles que não têm grandes grupos económicos por trás e, portanto, têm mais dificuldade em resistir, provavelmente. O Sem Maneiras também funciona assim, sem esse amparo, digamos assim. De qualquer das formas, o chefe garante que o essencial não são os troféus, mas continuar a melhorar todos os dias, claro. E se os prémios vierem, vão celebrar, e muito bem, com um espumante português, como ele diz. Maria, nesta lista há restaurantes de chefes portugueses, mas não só. Há comida japonesa, cozinha francesa. Esta diversidade e o facto de passarmos a ter um guia Michelin apenas português refletem um bom momento da restauração em Portugal? Eu creio que nós corremos a diferentes velocidades e temos realidades de facto muito distintas pelo país. Por um lado, o Lubomir lembra bem um cenário que de facto é desafiante, a começar pela crónica falta de mão de obra, pela carestia das matérias-primas e como isso vai refletir, por exemplo, no ticket final quando nós nos sentamos à mesa e comemos e depois temos que pagar, obviamente. Nós vimos alguns restaurantes a fechar portas nos últimos tempos, mais ou menos de fine dining, mas a verdade é que também vimos muitos novos projetos a abrir portas e sim, sobretudo de estrangeiros. E se nós temos um país bipolarizado, também há quem continue a apostar em sair das grandes cidades, o que portanto também nos dá aqui um outro contraste, não é? Uma outra nuance. Eu penso, por exemplo, no caso do Terruja, que venceu um Bibe Gourmand, o chefe Diogo Caetano lidera este restaurante em Alvados. Ele quer valorizar a cultura e a gastronomia da Serra da Área e Candeeiros, portanto está aqui fora do centro, ainda há quase 1 hora e tal de distância de Lisboa, e a própria história do chefe é interessante porque ele viveu fora, trabalhou fora, comandou um restaurante Farm to Table na Estónia e decidiu voltar a casa, onde abriu este espaço no final de 2023 e lá está, aqui é possível provar um menu com 9 momentos por 65 €, o que acaba por ser um preço bastante interessante e bastante competitivo.
Já vamos falar mais também dos tais Bib Gourmand. Voltando às estrelas Michelin, qual é que é o preço médio de uma refeição nestes restaurantes? Eu li na semana passada aquela entrevista com um médico português que tenta visitar todos os restaurantes com estrela Michelin em Lisboa todos os anos. Ele dizia que gastou 5 mil euros à volta disso, pelo menos, sim, porque há sítios onde voltou entretanto, sim. Não é para todos os bolsos esse valor. Não é, mas, bom, é assim, Teresa, há quem gaste o preço de um jantar Michelin num bilhete para um concerto, ou para um grande jogo de futebol, ou em viagens. O João Luís, neste caso, gosta de investir o seu rendimento a provar o que os nossos chefes fazem. São opções, ainda bem que temos esta diversidade de gostos. Vamos ser muito francos, Portugal não é um país rico, acho que temos mais ou menos todos noção disso. Dificilmente uma família será o cliente tipo ou regular de um Michelin com 2 estrelas, já estou assim a tirar para cima, mas nós de facto tendemos a esquecer que o guia é muito vasto, não é? Nós podemos ir à taberna ao balcão, por exemplo, a Santarém, gastar 50 euros ou reservar lugar, vou dar aqui um exemplo de um plano que é bastante mais estratosférico, reservar lugar na herdade do Alqueva, do José Avilés, por exemplo, que em março vai levar até lá o seu encanto e ali vais ter que contar com pelo menos 1.400 euros por uma noite, portanto há para tudo, não é? Nós prestamos muita atenção às estrelas, mas de facto há aqui 2 outras listas que eu diria que vale a pena ter em conta. Vamos já falar dessas outras 2 listas na segunda parte da nossa conversa com a Maria Ramos Silva, editora de internacional do Observador. Vamos falar sobre outros prémios na área da restauração, os Bib Gourmand, que juntam alta qualidade e preços razoáveis, e ainda de alguns truques para comer numa estrela Michelin sem gastar tanto. O que é que a pequenina joalharia do Diamantino tem a ver com a grande panificadora da Odete? À partida, nada. Mas há uma coisa que todos os negócios podem ter em comum. Podem? Claro que podem. Podem ter uma rede de confiança super rápida e segura. Olha, e não é que podem mesmo? Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Escolha a rede móvel e fixa que leva a sua empresa mais longe. Together we can. Vodafone Business. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Maria, falavas de outras listas a ter em conta nos guias Michelin. Estas listas têm mais restaurantes e também são mais acessíveis. Sim, é importante lembrar que nós estamos quase sempre a falar de sítios que não ficam por 10 nem por 15 euros, não é? Mas se nós pensarmos que a maior parte das refeições que pagamos já estão muito acima disso, se calhar vale a pena colocar as coisas na balança e ver o que é que de facto preferimos, nem que seja para uma experiência única. Nós temos desde logo os tais restaurantes recomendados, que foram mais de 30 nesta última gala e que nos permitem ir de Guimarães a Vila Nova da Cacela, sem esquecer o Funchal, por exemplo. Depois temos os tais Bib Gourmand, que são ali um degrau ainda um pouco mais acima. É uma categoria muito interessante porque nós conseguimos juntar qualidade e um preço de facto acessível, interessante. Por exemplo, no premiado Pigmeu em Campo de Ourique, nós conseguimos comer por volta de 25, 30 euros por cabeça. Isto, lá está, estamos sempre a fazer referências se nós não nos esticarmos muito, não é? Como costumamos dizer.
O mesmo acontece, por exemplo, no Canalha, do João Rodrigues Oliveira Rufino. Quer dizer, conseguimos encontrar aqui um balanço em sítios que são altamente recomendáveis. Não têm estrela, mas muitos deles nem abriram portas para concorrerem à estrela, querem simplesmente servir boa comida a um preço interessante, competitivo, e portanto é de facto importante explorar a lista e ver o que é que se adequa mais àquilo que é aquilo que nós queremos e que também podemos, não é? E para quem quer mesmo experimentar uma estrela Michelin, há algum truque que não envolva gastar pelo menos 100 euros? Não são bem truques, mas estar atento é fundamental. Olha, há restaurantes de primeira água que já oferecem vários menus de almoço muito interessantes. Por exemplo, não sendo, lá está, o típico almoço de desenrasque baratinho, permite ter sim, mas permite ter uma experiência Michelin ou comer como num jantar Michelin por metade do preço, imagina, ou até menos de metade. No Eleven tens um menu executivo que não vai além dos 45 euros, por exemplo. Tens o caso do Yozo, acabou de receber uma estrela, do chefe Abner Gomes, que é maravilhoso, recomendo que provem. É possível saborear um pouco da experiência omakase por 35 euros ao almoço. Comem uma sopa miso e uma bento box e depois, se quiserem gastar mais à noite, podem fazer isso. Claro que tens sempre depois as harmonizações do vinho, se vamos por aí vamos acrescentar um valor superior, mas sim, imagina, há cada vez mais opções até nesse campeonato que se tornam convidativas. Dou-te um exemplo do Santa Joana, do Nuno Mendes, que não teve direito a menção Michelin, mas por exemplo tem uma qualidade que é de nível Michelin, diria eu, e que às terças, por exemplo, te permite levar a tua própria garrafa de vinho sem pagar taxa de rolha. Portanto, é uma bela ajuda para poderes experimentar as novidades do chefe e não ser tão oneroso nesta parte. Há pouco falavas também um pouco de sair das grandes cidades. Temos cada vez mais boas razões para sair de Lisboa, também a nível gastronómico? Seguramente, Lisboa e do continente mesmo, não é? Por exemplo, olha, para quem gosta de acompanhar os talentos desde o começo e poder dizer eu estava lá quando o Fantal começou, tem, por exemplo, um prémio que é o prémio Chefe Jovem, que é um dos prémios Michelin especiais, que é o caso do José Diogo Costa. Ele trabalha no William, na Madeira, e portanto é um exemplo de como vale a pena sair e de como está a ser feito um trabalho extraordinário também fora daquilo que são os principais centros, não é? Os principais redutos, e portanto, mais uma vez, informação é poder, agarrem-se ao guia, este e a outros, e vejam o que é que anda a ser feito. Há pouco falavas também da dificuldade que é de um projeto de restauração sobreviver sem grandes grupos económicos por trás. Temos também muitos restaurantes premiados em hotéis, mas não são só para os turistas que lá ficam instalados. Sim, eu acho que já conseguimos ir desmistificando essa parte, não é? De que os restaurantes de hotel não há nada interessante. É uma tendência crescente, eu penso que permite amparar os projetos do ponto de vista económico e também ter uma experiência de lifestyle mais integrada, se quiseres. Nós, a Norte, por exemplo, temos 4 novas estrelas inseridas em hotéis ou unidades de alojamento. Temos o caso do Blind, do chefe Vitor Matos, aqui auxiliado pela Rita Magro. Temos também o Oculto no Lince, que é um antigo mosteiro. O Palácio em Braga, que na por cima é a capital da cultura, portanto passem por lá. Ele é comandado pelo chefe Rui Filipe, também tem alojamento. E depois temos ainda o Vinha, do Henrique Sá Pessoa, instalado no Vinha Boutique Hotel em Vila Nova de Gaia. Portanto, sim, imensas pistas nesse sentido e boas razões para ir comer e dormir, se for esse o caso. E conhecer o país. E conhecer o país, de estar aberto a conhecer também o trabalho que o talento estrangeiro está a desenvolver por cá, e o nacional, obviamente, mas eu falo do estrangeiro porque às vezes também nos esquecemos que, de facto, este guia vai acomodando uma série de nomes que vieram para cá também trazer aquilo que sabem fazer melhor. Outras, eu às vezes diria que até conhecer a própria cidade, que nós também conhecemos mal. Eu vou-te dar um exemplo. Quantos lisboetas é que têm andado perto do Castelo de São Jorge nos últimos tempos? Quantos é que repararam que ali no pátio de um Fradique, ao pé das muralhas, encontram um novíssimo Michelin? É que nós temos ali o Grenache, de um chefe francês, o Philippe Guelph, e eu acho que nós fazemos mal se deixarmos o que é bom apenas para os turistas gozarem ali no verão. Acho que devemos aproveitar também. Maria, eu não sei se os nossos ouvintes estão a ouvir esta conversa já a pensar no jantar ou no almoço. De fome. Eu estou a ficar aqui com água na boca, a pensar numa refeição diferente. Para quem nunca foi a nenhum destes restaurantes, podes destacar alguns pratos que podemos comer, também deixar-nos aqui a imaginação gastronómica. Talvez, antes de pratos, eu não queria talvez tanto focar em pratos por uma razão, porque em muitos destes restaurantes os menus vão oscilando consoante as estações, o que faz todo o sentido para não estarmos a comer mau produto fora da época e a ter depois maus pratos e a queixar-nos disso.
O grande triunfo, de facto, nos últimos anos tem sido essa aposta na sazonalidade e no produto local. Eu sei que é um clichê falar na nossa costa, no nosso peixe, mas ele é mesmo imperdível. Os chefes estrangeiros com que eu vou falando que vêm para Lisboa e não só ficam, de facto, completamente de boca aberta com a mais-valia de nós termos uma escala reduzida e a possibilidade de ter produtos tão frescos, tão perto da mesa. E, portanto, eu vou destacar, em particular, um peixe que tem conquistado os chefes nos últimos anos, que é o lírio dos Açores, que está em muitíssimos menus e que eu podia devorar de manhã à noite, se queres saber. Acabar de pescar e cortar, ou atum, claro. Isto porque, no fundo, tudo se resume a produto e arte, fazer coisas incríveis com os ingredientes mais simples, quase sempre é assim. Eu acho que funcionou. Eu nunca tinha ouvido falar do lírio dos Açores. Tens que provar. Confesso. Lembro-me de uma vez ter experimentado uma coisa que me ficou na memória num destes restaurantes, que era uma espécie de espuma de bolhão pato. E então ficas a saber que o bolhão pato também está muito na moda, numa série de variações em inúmeros menus. Portanto, é aproveitar a boleia. Outra boa dica a provar. Obrigada, Maria. Obrigada, Teresa. Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.